Meus irmãos, vamos falar sobre o cristianismo e Constantino. Desta feita, nós vamos falar que o cristianismo era uma afronta para o Império Romano, mas Deus levantou Constantino, imperador romano, para fazer cessar a perseguição de 300 anos de sangue derramado dos nossos irmãos. E fique até o final para você ouvir sobre Helena, mãe de Constantino, a mulher que orou pela conversão do seu filho e Deus fez uma grande obra. Então fique conosco. Se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva, dê um joinha, faça um comentário sobre essa pesquisa. Tudo começa no ano 250 depois de Cristo, com o nascimento de Helena, na cidade de Constantinopla. Antigamente era chamada Bizâncio, hoje em dia é Istambul, na Turquia. A história diz que Helena era uma moça formosa, uma moça bela. E quando o general romano Constâncio Cloro I estava passando com seu exército, ficou admirado com Helena. Fez amizade, namoraram e casaram. E desse casamento entre os filhos nasceu Constantino. Naqueles dias o imperador se chamava Maximiano. Maximiano chamou o general Constâncio Cloro I e disse a ele que tinha um cargo mais elevado para ele, que ele estaria junto do imperador num trabalho de muita responsabilidade. Mas tinha um quesito a cumprir para o imperador: repudiar Helena e casar-se com a filha do imperador, que era Flávia Maximiana Teodora. E o general do exército romano aceitou. Deixou Helena. Helena conta que sofreu 14 anos por causa dessa separação e na criação dos seus filhos. Mas foi bem ali que ela foi evangelizada e se tornou cristã. Ser cristã naqueles dias era um grande desafio, era risco de vida. Risco de ser lançado na cova dos leões, de ser queimado, risco de ser decapitado. Mas lá estava Helena, instruindo seu filho Constantino na fé cristã, orando pela vida dele. Até que o jovem Constantino foi para o exército e se destacou por causa da sua inteligência, a estratégia de combate. E ele também, com o apoio do pai, se tornou general do exército romano. Mas aconteceu no ano 306 que Constâncio Cloro I faleceu. E como era o exército que elegia o próximo imperador, Constantino foi aclamado imperador romano. Mas é preciso entender que nessa época havia tetrarcas em Roma. Então eram 4 imperadores, 2 em Roma Oriental, 2 em Roma Ocidental. Então em Roma Ocidental ficou Constantino e Magêncio. E Roma Oriental ficou Licínio e Maximino, filho de Maximiano. Agora, o que aconteceu no ano 312 é que Magêncio e Constantino se desentenderam e houve uma grande batalha, a conhecida Batalha na Ponte Milvia, em que adivinhos e astrólogos mandaram mensagem para Constantino que ele perderia essa batalha, porque o número de soldados dele era menor. Mas ele teve um sonho, e naquele sonho, Constantino, olhando para o sol, via o X e o P, símbolo do cristianismo. E uma frase que dizia: sobre o símbolo desta cruz vencerás. No dia seguinte, ele falou para todos os seus soldados pintarem o símbolo da cruz. E ele disse uma frase poderosa e enigmática. Ele disse: confio no Cristo em quem minha mãe crê. Olha o que um homem pagão, porque depois que ele foi viver para ser general do exército, ele se tornou pagão.
Mas esse pagão tinha uma semente dentro dele. Devido às orações da sua mãe, a semente estava germinando. E ele disse para todo o exército: confio no Cristo em quem minha mãe crê. Foram para a guerra e foram vencedores. Magêncio caiu no rio Tibre e morreu afogado. E Constantino se tornou imperador sozinho do Ocidente. Constantino deu a sua irmã para Licínio se casar com ela. Agora, quando foi no ano 313, Licínio guerreou contra Maximino e venceu Maximino, que depois de uns meses veio a falecer. Então ficou Constantino, imperador do Ocidente, e Licínio do Oriente. E foi nesse ano 313 que Constantino, por orientação da sua mãe, pela vitória que Deus havia dado para ele, por se tornar um cristão, não se batizou naquele momento. Demorou para se batizou perto de morrer com 65 anos de idade, porque dizia que estava com os pecados difícil de renunciar. Mas ele estava levantando a bandeira do cristianismo. Em 313 foi assinado o Edito de Milão, por Constantino e Licínio, Ocidente e Oriente, que não iam mais interferir nas religiões, não só no cristianismo, mas deu liberdade para todas. Mas com isso cessou 300 anos de derramamento de sangue dos nossos irmãos. Porque o cristianismo era uma afronta para o Império Romano, porque tinha que adorar o imperador, e os cristãos adoravam a Jesus Cristo, o Senhor, que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia. Mas o que aconteceu? Depois houve um desentendimento entre Constantino e Licínio, e houve uma batalha romana entre Ocidente e Oriente. E no ano 324, foi isso que aconteceu, na região de Dardanelas, e Constantino venceu e se tornou Constantino o Grande, o imperador do Oriente e do Ocidente. Mas se você me perguntar, mas quando foi que o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano? Foi no ano 380, foi um edito em Tessalônica. Lembra das cartas do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses? Então, foi em Tessalônica que foi assinado, mas o imperador era Teodósio I. E ali o cristianismo foi oficializado como religião oficial do Império Romano. Mas eu quero te dizer que Constantino viveu até o ano 337 e se batizou perto de falecer. Aí você pergunta, e Helena? Helena foi condecorada como imperatriz Augusta pelo seu próprio filho. Olha, uma condecoração muito digna daquela mulher humilde cristã que ajudava os pobres. E ela viveu até o ano 330, até 80 anos de idade. Mas esta é a parte 1 do cristianismo e Constantino. Eu quero que você acompanhe na parte 2. Por que a parte 2? Porque naqueles dias existia um bispo em Jerusalém chamado Macário. E Macário conversou com Constantino no concílio de Nicéia, no ano 325. Constantino fez o concílio, da onde foi reconhecido os livros da Bíblia, o cânon sagrado. Mais de 200 bispos vieram. E o bispo Macário falou para Constantino que no ano 135, o imperador Adriano mandou aterrar os lugares sagrados de Jerusalém. Eram montanhas de terra sobre o Monte Caveira, uma antiga pedreira, e sobre os túmulos, principalmente o túmulo da ressurreição do Senhor. E esse imperador mandou construir um templo e colocou uma estátua de Vênus em cima da montanha, do túmulo onde o Senhor ressuscitou. E um templo com uma estátua para Júpiter, em cima do Monte Caveira. E Macário queria ter a liberdade
de destruir aqueles templos pagãos, aqueles ídolos, cavar e encontrar os lugares sagrados. Então não perca, parte 2, Cristianismo e Constantino. Deus abençoe.